Olá, tudo bem com vocês? Prof de volta, né? Vamos para a nossa aula de português. Nossa aula de português hoje também na apostila nova, né? A nossa última apostila do ano, do terceiro trimestre. Vamos começar hoje a nossa aula com um texto, com uma história bem legal. A prof vai fazer a leitura e depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Como que vocês estão? Todo mundo bem? O prof tá com saudades. Quer conhecer você? Na verdade, o prof quer conhecer os que não vieram para a escola ainda, né? Tá curiosa para conhecer, mas também entende que vocês talvez precisam ficar por casa ainda. A prof então vai começar a fazer a leitura. Durante a noite, você já parou para observar o céu? Dona Benta, uma das personagens de Monteiro Lobato, adora admirar as belezas das estrelas. Leia a história e descubra um pouco sobre os mistérios desses astros. Então, assim, a prof vai fazer a leitura da história, só que depois, para fazer as atividades, vocês vão ler com a mamãe aí, com a ajuda da mamãe, quem tiver com vocês da família, vocês vão pedir ajuda para a família para fazer a leitura dessa história, tá bom? Junto com vocês. As estrelas. Dona Benta continuava com os olhos nas estrelas. Súbito, o narizinho, que estava em outro degrau da escada fazendo tricô, deu um berro. Vovó, Emília está botando a língua para mim. Mas Dona Benta não ouviu. Não tirava os olhos das estrelas. Estranhando aquilo, os meninos foram se aproximando. Ficaram também a olhar para o céu, em procura do que estava prendendo a atenção da boa velha. Que é, vovó, que a senhora está vendo lá em cima? Eu não estou enxergando nada, disse Pedrinho. Dona Benta não pôde deixar de rir-se. Pôs nele os olhos, puxou-o para o seu colo e falou: Não está vendo nada, meu filho? Então olha para o céu estrelado. E não vê nada? Só vejo estrelinhas, murmurou o menino. E acha pouco, meu filho. Você vê uma metade do universo. E acha pouco? Pois saiba que os astrônomos passam a vida inteira estudando as maravilhas que há nesse céu, em que você só vê estrelinhas, e que eles sabem e você não sabe. Eles sabem ler o que está escrito lá no céu, e você nem desconfia que haja 1 milhão de coisas escritas no céu. Desconfio sim, vovó, mas fico nisso, sou muito bobinha ainda. Bobinho como todos os grandes astrônomos, na sua idade, meu filho. Os maiores sábios do mundo foram bobinhos como você, quando crianças, mas ficaram sábios com a idade, o estudo e a meditação. Bom, então essa é uma história de Monteiro Lobato, né? É uma história bem bacana, né? E vocês sabem quem que foi Monteiro Lobato? O nosso escritor dessa história bem bonita? Bom, então a prof vai contar para vocês. Aqui nós temos, ampliando o vocabulário, aquelas palavrinhas que vocês não sabem o significado, vocês vão estar lendo aqui, procurando e lendo aqui. Tem 3 palavrinhas aqui para vocês lerem o significado delas, que são palavrinhas um pouco diferentes. Bom, saiba mais, vamos conhecer um pouquinho mais sobre Monteiro Lobato. Monteiro Lobato nasceu em 1882 e faleceu em 1948. Nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Alfabetizado pela mãe, quer dizer, a mãe dele que ensinou ele a ler e escrever, logo despertou o gosto pela leitura, tendo todos os livros infantis da biblioteca de seu avô, o Visconde de Tremembé. Com 13 anos foi estudar em São Paulo, no Instituto de Ciências e Letras, se preparando para a Faculdade de Direito. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é sua obra de maior destaque na literatura infantil. Vocês já ouviram falar sobre o sítio? Os personagens, a Emília, Narizinho, a Cuca, né? O Visconde de Sabugosa, Barnabé, Dona Benta. Acho que todo mundo conhece as histórias do sítio, né? Então, o Monteiro Lobato, ele é autor dessas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foi um dos primeiros autores da literatura infantil de nosso país e toda a América Latina. Metade das suas obras é formada de literatura infantil. As histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo e seus habitantes, Emília, Dona Benta, Pedrinho, Tia Anastácia, Narizinho, Rabicó e tantos outros, misturam a realidade e a fantasia usando uma linguagem coloquial e acessível.
Então eles usam uma linguagem simples, bem acessível, que todos entendem, e fazem o maior sucesso tanto entre crianças e adultos. Até hoje as histórias do Monteiro Lobato sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo ainda elas são contadas, ouvidas, e as crianças e os adultos gostam dessas histórias. Tá? Então vamos lá para as minhas ideias e nossas ideias. Você conhece outras histórias criadas por Monteiro Lobato? Desafio para vocês. Vamos lá, galerinha, pesquisar quais outras histórias existem sobre Monteiro Lobato. E depois vocês podem contar para a prof. Podem contar através da devolutiva aqui na apostila, ou se vocês quiserem gravar também um videozinho para a prof e mandar no privado sobre as histórias que vocês conhecem. Dona Benta fala sobre os astrônomos. Vocês sabem quem são eles e o que eles fazem? Quem será que são os astrônomos? Vamos pesquisar aí? Desafio, pesquisar quem são os astrônomos e para me contar quem são eles, tá bom? Não precisa escrever, vocês vão pesquisar as histórias de Monteiro Lobato e podem pesquisar quem são os astrônomos também para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Depois nós vamos começar com as nossas atividades aqui então. Aqui tem as perguntinhas para fazer sobre o texto, né? Quem são os personagens da história? Muito fácil, hein? Só voltar lá e dar uma lidinha no texto que vocês vão achar os personagens. A pergunta número 1. Número 2. No início da história, por que Dona Benta não escuta sua neta reclamar de Emília? Por quê? Vocês lembram aonde que ela estava olhando? Do que ela não tirava os olhos lá, que ela não escutava a neta reclamando da Emília? Dá uma lidinha lá que vocês acham. Número 3. Explique por que Pedrinho disse para a avó que não estava vendo nada além de estrelinhas, no céu além de estrelinhas. Tá lá no final do texto que ele fala, né? Quando a avó fala dos astrônomos lá, ele fala que por que ele não estava vendo nada no céu, né? O que ele ainda não estudou, que ele não estava vendo as estrelinhas no céu. Só dá uma lidinha lá que vocês vão achar a resposta. Leia a frase a seguir. Dona Benta não pôde deixar de rir-se. Pôs nele os olhos, puxou-o para o seu colo e falou. A palavra em destaque refere-se a qual personagem? Puxou-o. Quem que a Dona Benta puxou para o colo dela e falou? Quem foi? Vocês vão ter que ler o texto lá para achar a resposta também. Muito fácil.